Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Após haver a terra sido criada com a sua imensa variedade de plantas e animais, trouxe Deus à existência o homem, obra-prima da criação, aquele para a alegria de quem for o novo mundo aparelhado. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Esta é a origem do homem. O divino livro diz claramente: não há razão para engano, para errôneas conclusões. A clara afirmação é que Deus criou o homem à sua imagem. Não existe aqui mistério algum. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. O homem foi posto como representante de Deus e como governador do novo mundo. Ele era o rei Adão I. Eva era a rainha. As ordens inferiores de animais não podiam compreender a soberania de Deus, mas eram capazes de amar e servir o homem, seu representante. Escreveu o salmista: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Salmo 8, versículos 6 a 8. Este é o quadro da criação do homem. Quão maravilhoso seria se ele permanecesse para sempre! Mas sabemos que ele foi desfigurado. Houve uma mudança e densas trevas envolveram o mundo. O homem que foi feito à imagem de Deus desfigurou essa imagem por voluntário ato seu. Tendo sido criado livre, ele podia agir livremente. Adão tinha a imagem de Deus na liberdade do seu querer. Podia servir a Deus ou desobedecer-lhe. Deus não quer serviço forçado, deseja a obediência do amor. Mas o homem escolheu o oposto, a desobediência. Essa desobediência, essa rebelião, as Escrituras chamam pecado. O salário do pecado, ou consequência do pecado, é a separação de Deus e a morte. Os 3 primeiros capítulos das Escrituras descrevem a criação original e o plano de Deus para este mundo. Uma vida santa e feliz, sem sofrimento, sem dor, sem doença, sem morte. Os 3 últimos capítulos do Santo Livro descrevem o cumprimento desse plano original. Um novo mundo, uma nova raça, sem doença, sem tristeza, sem dor, sem morte, com vida que se medirá pela vida de Deus. As centenas de capítulos entre esses primeiros e últimos descrevem a queda do homem, a longa história da sua tristeza, a revelação do divino plano de redenção, a vinda de Cristo para morrer pelos nossos pecados como sacrifício expiatório, a obra de sua igreja na terra, a sua volta em glória, a destruição do pecado e dos que a ele se apegam e a restauração do mundo edênico que a princípio existiu. O Novo Testamento chama o Evangelho Evangelho Eterno e o Velho Testamento chama-lhe Misericórdia Eterna, o plano e promessa de Deus de restaurar no homem a imagem perdida do seu Criador. Essa imagem original de Deus deverá ser restaurada pelo Espírito Santo mediante o Evangelho. O Salvador Jesus Cristo chega muito perto de nós. Ele não só criou o homem perfeito no princípio, remiu depois o pecador. Cristo é tanto Criador como Redentor. Espiritualmente, a regeneração é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, declara o apóstolo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Que conforto saber que o Salvador tem poder para cumprir o que promete ao se oferecer para nos regenerar, para nos criar de novo, para nos dar um coração novo e fazer-nos novos homens e mulheres. O Salvador Jesus Cristo tem poder para tudo isto. Ele é o nosso Redentor, como também nosso Criador. No princípio, Jesus foi o mediador na criação do mundo. Ele é o mediador também na nova criação do homem. Disse ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14, versículo 6. Cristo é o caminho para Deus. É o mediador pelo qual recebemos poder para vencer o pecado. O Senhor Jesus nos dá poder para viver a vida nova aqui mesmo na terra. Desse grande poder criador manifestado na criação original, o dia de repouso é sinal e memorial, como lemos em Êxodo 20, versículo 11. O dia de repouso é o sinal do poder criador de Deus operando mediante Cristo, porque todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho. O dia de repouso é o sinal do eterno poder e divindade de Cristo, uma vez que esses atributos são revelados pelas obras da criação. A divindade e o poder do Senhor Jesus Cristo precisam ser proclamados hoje. Que poderosa testemunha o dia de repouso, lembrador da criação, constitui contra o chamado modernismo na igreja hoje, contra a dúvida evolucionista expressa em tantos púlpitos e que reduziu certos ministros do Senhor a meros pontos de interrogação animados. Nesta época de descrença evolucionista, o dia de repouso é a resposta de Deus à descrença. Ele é um indestrutível monumento em que se acha inscrito o nome do verdadeiro Deus. No meio da confusão dos últimos dias, ele dá testemunho do poder de Deus. Num tempo em que milhões vivem como se não houvesse Deus, o dia do Senhor e a semana de 7 dias que ele assinala são um constante lembrador de que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Isso ocorreu no princípio, no fim da semana da criação. O 4º mandamento se refere à criação como razão porque Deus abençoou o dia 7º e o santificou. Quando o pecador vem a Cristo, é criado de novo. Jesus chama isto novo nascimento. Estamos lembrados das suas palavras: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São João 3, 3. Essa doutrina foi uma surpresa para os teólogos daquele tempo, mas o novo nascimento, ou nova criação, também é efetuado pelo poder de Cristo. Assim, o poder do Salvador Jesus Cristo não só criou o mundo no princípio, cria de novo o pecador, a imagem espiritual de Deus. Há, porém, algo mais de que Jesus falou numa admirável promessa a seus discípulos. A pergunta de São Pedro, que foi a não expressa pergunta dos outros discípulos: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. São Mateus 19, 28 e 29. Aqui o Salvador fala da vindoura nova criação do mundo, a gloriosa nova terra em que o Éden será restaurado. Vemos, pois, que o poder de Cristo, que criou o mundo no princípio, cria de novo o coração de seus filhos no presente, e um dia criará de novo o próprio mundo. O novo nascimento dos crentes no Senhor Jesus Cristo é, na realidade, o começo da regeneração, é a raiz do glorioso futuro, forma a base para a restauração completa. Temos a clara promessa do Senhor de que os que o seguem aqui na regeneração da vida partilharão da vida eterna quando o mundo desfigurado e arruinado pela queda do homem for renovado e o universo inteiro restaurado à sua original perfeição. Vemos, pois, que o Criador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, e o Cristo que nos salva do pecado agora, é o que trará à existência o maravilhoso mundo por vir. A fé em Cristo como Criador e Redentor está levando centenas e milhares a voltar ao dia de repouso instituído no princípio como lembrador de sua obra criadora.
Se realmente amamos a Jesus e nos regozijamos em sua salvação, seguiremos o seu exemplo em todas as coisas. Não deixaremos de fazer isso por causa do opróbrio dos homens ou por perda monetária. Avançaremos pela fé e segui-lo-emos em todas as coisas, tanto quanto nos tenham sido reveladas, pois Ele é o nosso Criador e Redentor. Um fiel ministro do Senhor sonhou certa vez que a sua vida na terra terminara e ele se achava diante do tribunal de Deus. Pareceu-lhe no sonho que Deus lhe fez a pergunta: foste sempre verdadeiro? A resposta teve de ser não. Foste bondoso em todo o tempo? Nem sempre. Foste sempre justo? Não. A uma longa lista de perguntas, a resposta foi sempre não. Feitas todas as perguntas, ele baixou a cabeça esperando a sentença. Súbito percebeu que havia uma luz diante dele. Olhando, ele viu um rosto maravilhoso, mas desfigurado mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Contudo, era mais belo que o lírio do vale, ou que a rosa de Saron. O homem olhou as mãos do que estava diante dele, e nelas viu as marcas dos cravos. Sabia então quem era ele, e o ouviu dizer: Pai, este homem tomou o meu lado lá embaixo na terra, eu tomarei o seu lado aqui. Isto é apenas um sonho, mas uma coisa é certa: se tomamos o lado de Jesus aqui, Ele tomará o nosso lá. E o Salvador nos ajudará agora, onde quer que nos encontremos e quaisquer que sejam os nossos problemas. Ele nos ajudará a lhe submetermos nossos planos e a crermos nele como nosso Criador, nosso Redentor. O Senhor Jesus Cristo nos ajudará a nos arrependermos dos nossos pecados e a buscarmos seu poder para uma vida reta. Fazendo Ele tais coisas por nós, provamos o novo nascimento, tornamo-nos novas criaturas nele. Então, a imagem de Deus será restaurada em nós pelo Espírito Santo. Receberemos o batismo e seguiremos suas pegadas, obedecendo aos seus mandamentos. Cresceremos na graça e tornar-nos-emos mais e mais semelhantes a Ele. E um dia vê-lo-emos como Ele é, nosso Criador, nosso Redentor, aquele a quem não tendo visto amamos. Tudo isto, coroado com a restauração na alma da divina imagem, fará Jesus por nós se lhe confiarmos a vida, se nos submetermos a Ele sem qualquer reserva.